Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. E se você está chegando aqui por esse vídeo, eu vou contextualizar um pouquinho o Trama Literária para vocês. Esse é um canal que existe já há pouco mais de um ano. E o nosso foco principal aqui no canal são dois, que é falar sobre literatura. Então tem muita coisa publicada sobre literatura e também sobre crítica, teoria e filosofia feminista. Então tem muita coisa publicada sobre esses dois assuntos aqui. Porém, já fazia um tempo que eu queria também tirar um espaço aqui do canal para a gente falar um pouquinho sobre redação do Enem, sobre interpretação e compreensão de textos, porque isso está relacionado também com as áreas que eu estudo, com as aulas que eu ministro, enfim. Como o objetivo também não é tornar esse conteúdo um conteúdo regular aqui do canal, pelo menos até agora, eu tirei uma semana, primeira semana de setembro, para a gente falar exclusivamente sobre isso. Então, nessa primeira semana de setembro, teremos vídeos todos os dias, teremos 4 vídeos, 4 aulas para falar sobre a redação do Enem. E na última aula, na aula de sexta-feira, a gente fala então sobre interpretação e compreensão de textos. Se você não me conhece, eu sou Maísa Barbosa, sou mestre em letras, sou doutora em letras, sou professora universitária. E esse conteúdo, falar sobre interpretação, falar sobre a argumentação faz parte aí dos conteúdos que eu ministro, então eu resolvi tirar um tempinho e tirar um espaço aqui do Trama Literário para falar sobre isso. Então bora lá, que teremos 5 vídeos para falar exclusivamente sobre o Enem e serão todos aí lançados nessa primeira semana de setembro. Se você não está inscrito no canal, deixe sua inscrição, comente aqui que outros conteúdos você quer ver por aqui, que outros conteúdos pode te ajudar. Me segue lá no Instagram também Trama Literária, e a gente vai conversando. Pode deixar aqui nos comentários o que você sugere, quais outros conteúdos que você acha relevante, que você gostaria de ver por aqui. Então vamos lá. Falar sobre argumentação e falar sobre escrita é algo, ainda mais quando a gente fala aí nesse conteúdo voltado para uma prova como a do Enem ou como do vestibular, é sempre muito complicado, porque, claro, quando a gente está fazendo o Enem, quando a gente está se preparando para o vestibular, a gente tem um objetivo muito específico. Então é muito comum que a gente encontre aí, principalmente nos grupos voltados para esse fim, para essa finalidade, é muito comum que a gente veja muita gente disponibilizando modelos prontos, e é uma coisa que eu não acredito. Né? Eu acredito que se a gente vai aprender a escrever, se a gente vai aprender a escrever melhor, se a gente vai se voltar para isso, a tentar aprender a argumentar melhor, a gente precisa se lembrar que, por mais que a gente esteja fazendo isso com um propósito, a gente também tem que lembrar que a gente tem uma vida universitária depois do Enem, depois do vestibular, que a gente usa e muito a escrita, independente de qual seja o nosso curso. Então, tentar aprender a melhorar o nosso processo de exposição das nossas ideias na escrita é sempre muito mais interessante, muito mais produtivo do que a gente querer encaixar o nosso pensamento, encaixar as nossas ideias num modelo que seja meio que igual de todo mundo que tirou uma nota boa. Então, uma coisa que eu não acredito e que você não viver por aqui é esse trabalho com a ideia de modelos prontos, partir de um modelo pronto de redação para a gente poder se sair ou conseguir unicamente tirar uma nota melhor aí. Mas a gente vai discutir bastante como melhorar nosso processo de escrita, como melhorar o nosso processo de exposição das nossas ideias, o nosso processo de convencimento e de persuasão, e isso tem muito a ver com outras áreas da prova. Isso envolve um conhecimento importante aí de filosofia, não tem jeito. E isso acaba fazendo com que a gente tenha melhores resultados em todas as outras áreas. Assim, eu acredito muito, ainda mais numa prova como o Enem, que os conhecimentos estão ali interligados, não tem uma parte da prova exclusiva para cada disciplina. Então eu acredito que quando a gente aprende a ler melhor, a interpretar melhor e a escrever melhor, a gente acaba se saindo melhor em outras áreas que não sejam relacionadas somente com aquelas para as quais a gente está estudando. Então a gente faz isso aqui, a gente tenta entender como melhorar o nosso processo argumentativo, como melhorar o nosso processo de exposição das nossas ideias por meio dos textos. E na nossa última aula a gente fala sobre interpretação e compreensão de textos. Uma coisa que a gente nota quando a gente olha as redações do Enem que tiveram melhor desempenho é o fato de que são textos simples. Eu sempre digo que os textos que se saem melhores no Enem são textos simples. Claro, são textos bem escritos, bem redigidos, com uma linguagem clara e articulada, mas não é nada de outro mundo, nada que seja impossível da gente conseguir. E mesmo assim, muita gente ou zera na redação ou tira uma nota muito abaixo do esperado, tanto que a gente vê aí que as redações que tiram nota 1000 são cada vez menores, assim. Acho que teve um ano passado, ano retrasado, a gente teve 55 redações nota 1000,
E isso, se a gente olha para esse texto e vê que são textos simples, não é nada de muito grandioso, a gente pensa, então, por que é tão difícil a gente conseguir chegar numa redação satisfatória, a gente chegar numa redação de qualidade? Isso tem muito a ver com essa nossa dificuldade de se expressar por meio do texto escrito. Então, quando a gente escreve na escola, nem sempre a gente é incentivado a esse processo de expor as nossas ideias, de expor o nosso pensamento por meio daquele texto. E é isso, a gente precisa aprender a expor as nossas ideias por meio de um texto escrito, para depois a gente querer que o nosso texto caiba naquela estrutura. Então, a gente vai falar antes sobre isso, assim, como que eu consigo melhorar esse meu processo de conseguir deixar as ideias que eu quero colocar no papel mais claras e mais articuladas e mais coerentes. Quando a gente olha ali para a cartilha do Enem, aliás, se você não baixou, já baixa, já vai tentando entender como o processo de avaliação é feito, mas a cartilha do Enem, ela começa com um textinho que eu gosto bastante, porque o texto ele vai dizer, logo na primeira oração ali, a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então vamos focar nisso aqui. A gente tem aí que redigir um texto necessariamente em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre isso a gente fala depois, mas vamos focar nesse finalzinho aí da frase. Sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então, por que necessariamente a prova será e a redação será sobre esses temas? Justamente porque a gente vive aí em sociedade. Então, a gente precisa aprender que quando a gente está redigindo um texto dissertativo argumentativo para ser avaliado, não é só o nosso texto que está sendo avaliado, é o nosso posicionamento no mundo que está sendo avaliado. Então, vamos pensar nesse sujeito que está aí querendo entrar no ensino superior, ele vai aprender uma profissão e depois, posteriormente, quando ele finaliza essa profissão, ele retorna de alguma maneira para a sociedade isso que ele aprendeu. Então, necessariamente, esse sujeito precisa se posicionar quando ele quer entrar na universidade de maneira ética. Então, isso aqui é a palavra que tem que te guiar quando você estiver produzindo aí o seu texto, quando você estiver produzindo a sua reflexão a respeito desse tema aí de ordem social, científica, cultural, política. Esse meu posicionamento é ético? Eu considero os diferentes sujeitos envolvidos nessa problemática? Eu estou tentando pensar a partir desse tema de uma maneira que ele seja melhor para a sociedade, de uma maneira que eu consiga o melhor para atingir o maior número possível de sujeitos. Então, muitas vezes, quando a gente está produzindo a redação ali, a gente fica focado no que funciona para a gente, no que é verdade para a gente, e a gente acaba esquecendo de que a gente é esse sujeito inserido aí dentro de uma sociedade, e a partir disso eu preciso saber articular esse meu pensamento a tudo isso que seja relacionado às outras pessoas. Então, aquilo precisa ser verdadeiro para mim, mas aquilo também precisa funcionar para o mundo que me cerca. Senão não dá certo, senão a gente vai cair aí numa redação que seja antiética ou que fira os direitos humanos. Um exemplo muito bom para falar sobre isso foi aquela redação que foi sobre a violência contra a mulher. O tema era especificamente a permanência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E muita gente vai dizer aí que o tema é ideológico, que o tema está querendo que você se posicione a respeito de uma coisa que às vezes você não concorda. Então a gente tem aí um sujeito que necessariamente ele quer o direito de se posicionar na prova de maneira antiética. Então, se esse sujeito acha que não tem violência contra a mulher na sociedade brasileira, ele não está lendo as últimas estatísticas, ele não está conversando com as pessoas, ele não olha para o mundo ao redor dele. Às vezes não tem violência na casa dele, às vezes esse sujeito não é um sujeito violento, mas o fato de não ter violência na casa dele, ou de ele achar que não tem violência no bairro dele, ou de ele achar que ele não é um sujeito violento, não implica necessariamente que todo mundo seja como esse sujeito. Então vamos pensar aí, tá, eu não convivo com pessoas violentas, não tem violência na minha família, mas eu preciso entender que a sociedade brasileira escapa ali desse espaço que eu tenho certo controle. Então, a gente tem cada vez mais aí os índices de violência contra a mulher aumentando, esses índices estão crescendo. Então, isso mostra quando esse sujeito quer se posicionar contra o tema, ou quando ele vai dizer que o tema está forçando um ponto de vista, na verdade, o que esse sujeito está querendo dizer eu quero me posicionar de modo antiético na prova, e é óbvio que esse sujeito
não vai ter sucesso justamente porque vai ferir esse princípio básico aí da ética. Bom, temos um problema que é a violência contra a mulher e eu preciso de um sujeito que consiga se expressar e que consiga mostrar certa indignação com isso aqui, que isso é um problema. O objetivo, então, de qualquer prova argumentativa é fazer com que o candidato reflita sobre problemáticas que vão surgir na convivência entre sujeitos. Então, nessa nossa convivência na sociedade, nessa nossa vivência aqui com outras pessoas, a gente vai ter várias problemáticas que vão surgir a partir disso. E esse sujeito que vai elaborar uma prova argumentativa, dissertativa argumentativa, ele precisa ter preparo para poder defender dentro disso um posicionamento que seja sempre ético e que de preferência sempre atenda aos direitos humanos. Se a gente entende aí a partir de uma perspectiva da linguística mais contemporânea, a gente entende que todos os enunciados são argumentativos. Sempre que a gente expressa um posicionamento. Isso é o que a gente entende aí mais contemporaneamente dentro da linguística. Por exemplo, quando você tem o seguinte enunciado numa conversa informal ali, a pessoa fala: eu não sou racista, mas, ou quando a pessoa diz, eu não sou homofóbico, mas, depois desse mas, tudo que vai vir contraria aquilo que ela disse anteriormente. Então, se ela disse eu não sou racista, mas depois ela vai dizer alguma coisa que seja racista. Ou vai falar que é tudo mimimi, ou vai falar que as pessoas estão querendo direitos demais hoje em dia, enfim, qualquer coisa que vai contrariar o que ela disse anteriormente. A gente entende, então, que toda a nossa comunicação, toda a nossa aproximação de outros sujeitos dentro da sociedade sempre vai envolver um posicionamento ou uma argumentação. Mas quando a gente está falando de uma prova como a do Enem, a gente fala de um processo que seja pensado, que seja orientado e que seja planejado para mostrar esse nosso ponto de vista. E isso a gente vai fazer por meio de uma estrutura. Essa estrutura ela oferece para a gente certa liberdade, mas a estrutura de um texto dissertativo argumentativo ou a estrutura de um processo de argumentação, ela vai ser basicamente a mesma. Se a gente fala de uma tese de doutorado, por exemplo, se a gente fala de uma dissertação de mestrado, que são textos argumentativos, a gente vai ter aí mais ou menos a linha que a gente tem na redação do Enem, feita de uma maneira, obviamente, mais elaborada e mais extensa. Então, a gente precisa ter uma ideia que a gente defenda. Então, eu tenho essa ideia, eu tenho esse pensamento, eu quero defender essa ideia e esse pensamento. Para eu poder sustentar isso, para eu poder dizer que essa minha ideia é verdadeira, é correta, eu vou precisar dos argumentos, eu vou trazer dados, vou trazer referências, vou trazer outros autores que falaram sobre aquilo, vou trazer estatísticas, vou trazer vários argumentos, tudo para isso aqui, ó, para poder mostrar que a minha ideia é verdadeira, ela é legítima. Quando chegar lá na conclusão, nas nossas últimas páginas, a gente volta para isso aqui. A gente volta para poder mostrar, então, que por meio de todo esse nosso processo argumentativo aqui, a gente mostra, então, que isso que a gente estava dizendo lá no início está correto. Então, o texto ele é sempre circular. O texto argumentativo ele é sempre circular, independente de qual seja a sua estrutura. Quando a gente está falando, então, de um texto dissertativo e argumentativo para o Enem, para o vestibular, a gente tem que tentar, então, aprender essa estrutura. Tem uma ideia que eu preciso defender. Para defender essa ideia, eu preciso de argumentos. E depois, quando eu chego lá na minha conclusão, eu volto para isso aqui de alguma maneira. Ou por meio de uma conclusão, por meio de um encerramento dessa discussão, ou por meio de uma intervenção, como o Enem vai pedir para a gente. Então, a gente precisa entender, então, como é essa estrutura, como funciona essa estrutura, para a gente poder se sair melhor. Isso não quer dizer que o texto necessariamente limita a gente ou poda o nosso processo de reflexão, né? Por isso justamente que eu acho que partir de modelos prontos e iguais não vai funcionar muito bem, justamente porque por mais que o processo pareça muito engessado, ele permite que a gente consiga organizar um texto de maneira que não seja exatamente igual a do outro candidato. Nesse nosso processo aqui de discussão, a gente vai vendo várias redações do Enem, a gente vai partir de várias redações do Enem para a gente conversar sobre cada uma dessas etapas, mas hoje especificamente vamos entender então o que seja dissertativo argumentativo. De onde que vem essa coisa de que o texto dissertativo argumentativo ele precisa expressar sempre um posicionamento ético? De onde que vem essa ideia de que o sujeito precisa se posicionar sempre eticamente dentro de um processo argumentativo? Isso vem lá da filosofia clássica. Então, se a gente pega ali as primeiras reflexões em torno disso, que vão ser feitas aí pelos nossos
filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, Sócrates, se a gente olha para os textos desses filósofos, a gente percebe aí a ruptura com os filósofos anteriores, que eram os sofistas. Os sofistas, eles não tinham esse compromisso com a verdade, eles tinham um compromisso com a retórica, né, com falar bem. Então, se um determinado sujeito conseguisse falar bem sobre um determinado tema e conseguisse convencer os seus interlocutores de que ele estava correto, de que o que ele estava dizendo era verdade, pouco importa se o que ele estava dizendo era verdadeiro mesmo, porque na verdade esse sujeito só precisava conseguir falar bem, precisava somente conseguir convencer e persuadir os outros. Se ele conseguisse fazer isso, tudo certo. Quando vem esses outros filósofos, Platão, Aristóteles, a gente vai perceber uma perspectiva bem diferente, que é justamente dessa ideia aí. Bom, se a gente tem uma determinada sociedade, dentro dessa convivência entre esses sujeitos, a gente vai tendo problemas que vão surgindo, coisas que vão acontecendo, a gente precisa então tentar solucionar esses problemas, tentar resolver esses dilemas que vão surgindo nessa convivência aí entre as pessoas. Como que a gente vai fazer isso? Por meio da conversa, por meio da discussão, por meio do debate. E esse debate, ele precisa incluir sempre essa tentativa de encontrar o que seja melhor para a sociedade. É sempre essa busca pela verdade, então. A gente sabe aí que essa verdade, de fato, ela não existe. A gente está falando de uma coisa que a gente está sempre buscando, mas na verdade não existe de fato. Mas dentro disso a gente vai tentar encontrar. Bom, a gente tem um determinado problema aqui a partir dessa convivência entre sujeitos. Eu posso ter um posicionamento em relação a isso e você tem um outro posicionamento em relação a isso. Esse meu posicionamento, ele tem um compromisso com a verdade, o seu também. Então, o que a gente faz? A gente conversa, a gente debate, a gente mostra pontos de vista, a gente mostra argumentos para poder, então, chegar nessa ideia de como, então, que a gente vai encontrar isso que seja o melhor ou isso que seja a verdade para poder responder da maneira mais satisfatória possível esse determinado problema que surge aí na convivência entre as pessoas. A gente tem dois conceitos aí que são fundamentais, então, para a gente entender como funciona um processo de argumentação. Primeiro, que é o de homoretóricos, e o segundo, que é o de homopolíticos. A gente entende, então, que o homoretóricos é esse sujeito das relações humanas, e esse sujeito das relações humanas só vai se concretizar se ele também for esse homopolíticos, ou seja, esse homem que está associado, cuja vida está associada também à vida e existência de outros homens, de outros sujeitos. Esse homo políticos e esse homo retóricos, eles vão se vincular ao outro, que é o homo socialis. Esse homo socialis, então, implica na gente dizer que, bom, se eu sou um sujeito, eu me integro a outros dentro da minha comunidade, seja na família, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja na nossa vida cotidiana. Então, esse homo retóricos e esse homo político se vincula a outros sujeitos e ele chega, então, a esse outro conceito que é o homo socialis, que é esse sujeito que está sempre emitindo juízos de valor. Então, a gente está sempre, quando a gente está existindo, a gente está sempre emitindo juízos de valor. A gente julga, a gente emite nossas opiniões, a gente classifica, a gente está sempre julgando a nossa vida e a vida dos outros, a existência dos outros. E para isso, então, a gente precisa ter sempre uma dimensão ética. Bom, eu estou julgando por julgar, ou estou julgando porque eu estou tentando encontrar aqui, ou estou tentando entender esses conceitos de bom e mal, de certo e errado, de justo ou de injusto. Então, a gente está fazendo sempre isso, mesmo que a gente muitas vezes não tenha muita consciência de que a gente esteja sempre julgando. Mas a partir desse processo, a gente precisa pensar, então, qual é a dimensão ética das nossas reflexões? Qual é a dimensão ética das nossas ações? Porque isso necessariamente implica no modo como eu existo em comunidade. Então, se eu sou uma pessoa antiética, eu vou necessariamente querer me privilegiar ou querer me beneficiar de quando eu estiver nesse processo de discussão. E isso aí vai se afastar desse ideal argumentativo proposto aí pelos nossos filósofos clássicos. Então, necessariamente, voltando lá para o início da nossa conversa, quando a gente fala de uma prova como a do Enem, a gente precisa necessariamente sempre se posicionar de maneira ética, se posicionar aí de preferência dentro dos direitos humanos, justamente porque eu estou pensando nesse sujeito que está ali olhando para um tema proposto para ele, e esse sujeito precisa mostrar, então, de que modo que ele enxerga e de que modo que ele entende essa determinada problemática. E esse posicionamento precisa sempre ser ético, porque a argumentação, ela visa essa busca pela verdade,
mas porque também a gente precisa entender que esse vestibulando hoje, ele vai fazer um curso superior. Quando ele sai desse curso superior, ele vai aplicar o seu conhecimento na sociedade. E a gente não pode, né? O ideal que a gente não tenha profissionais que se posicionem de maneira ética. Então, vamos pensar em um professor que seja antiético, ou num médico que seja antiético, num advogado. Então, essas profissões, e qualquer profissão, ela precisa sempre incluir esse olhar de que esse sujeito ele vai se ver diante de muitas situações que vão exigir dele um posicionamento, uma decisão, uma reflexão, e essa reflexão, essa decisão, ela precisa visar sempre isso, o que é melhor para esse sujeito que está diretamente vinculado ao meu trabalho, ou o que é melhor para essa situação que necessariamente está vinculada ao meu trabalho. Então, esse sujeito, se ele não sabe ainda se posicionar eticamente, quando ele está ali prestando vestibular, ele precisa começar a aprender e a refletir sobre isso. É claro que numa prova como a do Enem, um posicionamento ético não é somente o que basta. A gente vai precisar cumprir aí com outros requisitos para a gente poder se sair bem. A gente pode resumir aí nas duas competências. Na competência 2 da matriz de referência para redação, que diz respeito a uma questão composicional, então você precisa saber estruturar bem um texto, e lá na competência 3, que vai dizer que o seu texto precisa ter coerência. Ao longo das próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a estrutura, sobre a composição do texto da redação, e a gente vai falar também sobre coerência, o que é coerência, quais são os tipos de coerência, a gente vai falar sobre isso e sobre as outras competências também. Em algumas aulas, como o canal aqui é voltado para a literatura, em algumas das nossas aulas, eu vou tentar trazer um textinho literário, e o texto literário de hoje ele é meio que uma tarefa. Então, como a gente está falando de ética, vou deixar um conto aqui, que é o Pai contra a Mãe, do Machado de Assis. Não sei se vocês conhecem, vou deixar o link aqui na descrição, mas por favor, leiam esse texto, e quando vocês chegarem lá no final do conto, tentem localizar ou tentem entender se o posicionamento do sujeito foi ético ou não. Depois voltem aqui para me contar. A ideia, então, a tarefa de hoje é vocês irem lá pro texto do Machado de Assis, Pai contra a Mãe, e encontrar. Quando a gente chega no desfecho, quando a gente chega na conclusão, esse posicionamento dele foi ético ou não? Essa foi a nossa conversa de hoje. Falamos sobre a importância da argumentação, a importância de uma dimensão ética nesse nosso processo argumentativo. Na próxima aula a gente fala então sobre as 5 competências do Enem. Espero vocês!